Uma coisa que a gente raramente vê são lutadores abertamente LGBT no mundo da luta livre. Só que isso não é nem de perto uma história recente. Na verdade, ela vai há décadas atrás. Então, vem comigo que eu te explico. Durante grande parte do século XX, ser gay nos Estados Unidos podia trazer consequências sérias. Em muitos estados, relações entre pessoas do mesmo sexo eram consideradas crime. Em 1953, por exemplo, o presidente Dwight Eisenhower assinou a Ordem Executiva 10.450, que permitia a demissão de funcionários federais suspeitos de serem homossexuais. E esse período ficou conhecido como Lavender Scare, quando milhares de pessoas perderam empregos ou ainda tiveram suas carreiras arruinadas por causa de uma orientação sexual. A situação era tão diferente que até 1973 a homossexualidade aparecia oficialmente como transtorno mental no Manual Diagnóstico e Estatístico da Associação Psiquiátrica Americana. Somente em dezembro daquele ano a organização votou pela retirada dessa classificação, marcando uma mudança importante na forma como a sociedade ali enxergava o tema. E a luta livre profissional existia dentro desse exato contexto. Entre as décadas de 40 e 80, a luta livre americana era organizada em territórios regionais. Cada região possuía seus próprios promotores, ali suas próprias estrelas e sua própria cultura, Inclusive, já fiz vídeo sobre isso, você pode clicar, tá aparecendo aí na tela. Muitos desses territórios estavam localizados, inclusive, no sul dos Estados Unidos, Onde os valores conservadores eram e ainda são especialmente fortes. E o ambiente dos vestiários era conhecido por exaltar aquela força física, aquela masculinidade, ser macho. Demonstrar qualquer característica considerada diferente desses padrões da época poderia transformar um lutador em alvo de preconceito e até isolamento. Mesmo assim, pessoas LGBTQ+, sempre estiveram presentes na indústria, Não é porque elas não existiam. A diferença é que quase ninguém falava sobre isso publicamente. Muitos lutadores levavam vidas completamente separadas entre a persona pública e a vida privada. Em uma época sem redes sociais, sem entrevistas pessoais frequentes ali, E sem aquela cobertura constante da internet, era sim impossível nessa época manter aspectos inteiros da vida longe do público por décadas. E enquanto isso, mudanças importantes começavam a acontecer fora dos rings. Por exemplo, em junho de 1969, os protestos de Stonewall em Nova York se tornaram um marco para o movimento moderno pelos direitos do LGBTQ+, nos Estados Unidos. Durante os anos seguintes, organizações de defesa dos direitos civis ganharam força e o debate público começou a mudar lentamente. Só que ainda assim, a luta livre continuava sendo um dos ambientes mais fechados para esse tipo de discussão. E é justamente por isso que nasce a lenda do Pat Patterson. Quando o Pat Patterson chegou à luta livre profissional, o mundo era muito diferente. Ele nasceu em 19 de janeiro de 41 em Montreal, no Canadá, e cresceu em uma época em que ser gay era algo assim que a maioria das pessoas escondia. Quando ainda adolescente, o Patterson deixou sua cidade natal e começou a lutar profissionalmente no final ali dos anos 50. E nos anos seguintes, passou por diversos territórios, até encontrar o seu maior sucesso na Califórnia, em especial São Francisco. E para você que não tá ligado, durante décadas, principalmente ali entre 60 e 70, São Francisco era uma cidade diferente de grande parte dos Estados Unidos. Enquanto muitos lugares ainda reprimiam fortemente a comunidade LGBTQ+, a cidade se tornava um dos principais centros do movimento pelos direitos gays. Foi nesse ambiente ali que o Patterson construiu sua carreira como uma das maiores estrelas da promoção de Roy Shire. Ele lotava arenas, conquistava ali os campeonatos regionais, inclusive se tornou um dos nomes mais respeitados da luta livre americana. E um dos momentos mais importantes da sua carreira aconteceu em 24 de setembro de 79. Naquele ano, a WWF criou o Intercontinental Championship, que mais tarde se transformaria em um dos títulos mais prestigiados da história da empresa. Patterson, então, foi reconhecido como o primeiro campeão da história do cinturão. E a história apresentada na televisão, inclusive, dizia que ele havia vencido um torneio no Rio de Janeiro para unificar 2 campeonatos. Só que aí, décadas depois, a própria WWE confirmou que o torneio nunca aconteceu, foi só história ali, uma narrativa, para poder apresentar ali o novo título, que era o Intercontinental, Mesmo assim, o Patterson permaneceu oficialmente como o primeiro campeão intercontinental da história. Só que sua influência foi muito além dos títulos, porque depois de encerrar a carreira em tempo integral, o Patterson se tornou um dos principais homens de confiança do Vince McMahon. Ele participou da criação de inúmeras rivalidades, ajudou a desenvolver talentos, foi uma das mentes criativas mais geniais por trás de algumas das histórias mais famosas da WWF durante os anos 80
e 90. O The Rock, por exemplo, sempre elogia, até porque foi o Pat Patterson que deu o nome The Rock pra ele, né? Um dos exemplos mais famosos da sua influência aconteceu em 92. O Patterson é frequentemente acreditado como um dos criadores do Royal Rumble moderno, especialmente do formato em que o vencedor ganha uma oportunidade por um título mundial. Nos bastidores do wrestling, muitos colegas já sabiam que o Patterson era gay, tá? Só que isso quase nunca aparecia ali em entrevistas ou programas de televisão. E é importante aqui a gente entender o contexto da época também, né? Durante os anos 60, 70 e até parte dos 80 ali, praticamente não existiam lutadores assumidamente gays, e principalmente em posições assim de destaque nacional. Quando entrou pro Hall da Fama da WWE em 96, ele foi reconhecido por sua carreira histórica, mas quando a gente olha em retrospecto assim, né, o legado dele acabou sendo ainda maior. Ele não foi apenas um campeão ali, um executivo criativo, sabe? Ele se tornou uma das figuras mais importantes, uma das primeiras figuras LGBTQ+, de enorme influência na história da luta livre profissional. Só que nas décadas seguintes, né, novas gerações começariam a desafiar esse silêncio, e uma das histórias mais marcantes dessa mudança seria a de Chris Kanyon. Só que antes da gente falar do Chris Kanyon, vamos lembrar alguns nomes aqui também, né, que tiveram uma influência muito forte entre a luta livre e o movimento LGBTQ+. Antes do Pat Patterson ali, né, antes dos anos 60, praticamente não existiam lutadores profissionais assumidamente gays, né, conhecidos ali na primeira metade do século XX. E, de novo, não significa que não existiam. Significa que, por conta do contexto social ali, quase ninguém falava isso publicamente, né? E até décadas depois preferiram não falar. Porém, a gente tem alguns nomes aqui que dá pra gente poder encaixar aqui nesse contexto. O Chris Cote, por exemplo, nos anos 60 e 70, né? Que talvez é o caso mais importante antes do Pat Patterson se assumir publicamente. O Chris Cote, ele nasceu em 48 e lutou principalmente ali nos anos 70, tá? Como um dos principais wrestlers masculinos abertamente gays da história. E ele, inclusive, trabalhou em territórios ali da NWA, uma das principais empresas de território da época. E a sua sexualidade era conhecida em vários círculos do wrestling ali. O problema é que boa parte da documentação vem de entrevistas posteriores e relatos de colegas, né? Então, assim, os detalhes nem sempre são totalmente consistentes. A gente pode até colocar aqui um pouco do Adrian Street, né? Dos anos 60 e 80, né? Só que é importante a gente falar que Adrian Street, ele não era gay, mas ele merece aparecer aqui porque desafiava completamente os padrões de gênero da época. Porque nos anos 70 ali, cara, né? No auge do conservadorismo, ele entrava maquiado, ele usava umas roupas extravagantes ali, né? Misturava elementos femininos e masculinos, e em vários territórios americanos ele recebia vagas simplesmente pela aparência. A gente pode falar também dos exóticos no México, né? Que aqui é um dos capítulos mais interessantes, né? Porque desde os anos 40 e 50 já existiam os chamados exóticos. Não era uma empresa, era uma categoria de personagens dentro da luta livre mexicana, tá? Os exóticos lutavam usando maquiagem, roupas extravagantes e maneirismos ali, né, considerados femininos. Originalmente, muitos eram personagens cômicos, né, mas isso mudou ali ao longo do tempo também. O Cassandro, por exemplo, né, também da luta livre mexicana, dos anos 80 em diante, é um personagem muito importante para citar aqui. Ele nasceu em 1970 e era assumidamente gay. Ele revolucionou os exóticos, porque em vez de ser tratado como uma piada, ele virou campeão. Ele ganhou títulos super importantes na AAA e em outras promoções mexicanas ali. Muitos historiadores consideram ele um dos lutadores LGBTQ+, mais importantes de todos os tempos. Transgêneros antes dos anos 2000 também é importante, mas a documentação aqui é bem menor. Mas a gente pode citar, inclusive até uma brasileira bem recente, né, que é a Asia Niara. Eu já falei dela no meu iceberg da luta livre do Brasil. Você pode clicar e conhecer tudo sobre ela. Então a gente pensar que também existe alguma empresa LGBTQ+, por exemplo, antes dos anos 90, não. Empresas assumidamente LGBTQ+, só iam aparecer muito mais tarde. Por exemplo, a gente tem o Pro Wrestling Eve, o EFFY Big Gay Brunch, e essas já são iniciativas ali dos anos 2010 e 2020. Mas beleza, agora a gente pode falar um pouquinho mais aí do Chris Kanyon, né? O Chris Kanyon começou a carreira dele ali no início dos anos 90, né? E rapidamente ganhou uma reputação como um dos lutadores mais criativos da geração que ele participou. O nome dele ficou conhecido principalmente na WCW, onde participou de grupos como The Jersey Triad, ao lado do DDP e do Bam Bam Bigelow. Pois é, entre colegas de profissão ali, ele era famoso por criar golpes, planejar lutas e pensar em ideias que mais tarde seriam copiadas por outros lutadores, olha só. Durante os anos 90, a luta livre passava por um enorme crescimento de popularidade, né? Já falei, inclusive, isso no meu último vídeo. Tá cheio de vídeo aqui, cheio de sugestão, você pode clicar e maratonar aí. A chamada Monday Night War entre a WCW e a WWF colocava milhões de pessoas diante da televisão
toda semana. Mas, apesar de toda essa modernização, a cultura dos vestiários ainda era muito parecida com a de décadas anteriores. Por muitos anos, o Kenyon escondeu sua orientação sexual. Os amigos próximos ali até relataram posteriormente que ele tinha medo de como isso poderia afetar a carreira dele. O receio não era sem motivo, né? Em 2004, o Kenyon decidiu se assumir publicamente. Foi um dos primeiros lutadores masculinos com passagem de destaque por grandes empresas, né, a fazer isso. Para muitos fãs era algo sem precedentes, né, porque um lutador conhecido por milhões de pessoas falava abertamente sobre ser gay, né, enquanto a carreira dele ainda estava muito fresca na memória das pessoas. Nos anos seguintes, o Chris Kanyon passou a dar entrevistas falando sobre sua experiência dentro da indústria. Ele afirmava acreditar que sua sexualidade havia prejudicado oportunidades profissionais. Além da pressão profissional, o Kenyon também lutava contra a depressão e transtorno bipolar, né? Problemas que afetaram profundamente sua vida. Mas infelizmente, em 2 de abril de 2010, Chris Kanyon morreu aos 40 anos. O documentário Dark Side of the Ring, lançado em 2021, ajudou uma nova geração de fãs a conhecer sua trajetória ali e o seu legado. A história do Kenyon mostrou que ainda existiam barreiras importantes dentro da luta livre no início dos anos 2000, mas também deixou claro que as coisas estavam mudando. Poucos anos depois, inclusive, surgiria um momento que teria sido praticamente inimaginável durante a juventude do Pat Patterson, um lutador da WWE em atividade, se assumindo publicamente enquanto ainda fazia parte do elenco principal. E esse momento aconteceu em 15 de agosto de 2013. Naquele dia, Darren Young, integrante da WWE, estava saindo ali de um aeroporto em Los Angeles quando foi abordado ali por um repórter da TMZ. E a pergunta que o repórter fez foi: "Um lutador gay pode ter sucesso na WWE?" O Darren simplesmente olhou para o repórter e falou assim: "Absolutamente. Veja para mim, sou gay e estou feliz." Em poucos segundos, ele se tornou o primeiro lutador da WWE em atividade a se assumir publicamente. E o que aconteceu depois talvez tenha sido ainda mais importante do que a declaração, porque ao invés de enfrentar uma reação negativa da empresa, o Darren Young recebeu apoio imediato, cara. A WWE divulgou uma nota oficial apoiando o lutador. E pouco depois, nomes como John Cena, Triple H e Stephanie McMahon elogiaram publicamente a coragem dele. Para quem lembrava dos tempos em que a sexualidade do Pat Patterson sequer podia ser discutida em público, aquilo mostrava o quanto a indústria havia mudado. E nos anos seguintes, cada vez mais lutadores passaram a falar abertamente sobre as suas identidades, né? Um dos exemplos mais conhecidos é a Sonya Deville. Ela chegou na WWE já assumidamente homossexual, né? Diferente das gerações anteriores, a orientação sexual nunca precisou ser um segredo dos bastidores. Em entrevistas, a Sonya frequentemente destaca a importância da representatividade para os fãs, né? Que cresceram ali sem ver pessoas parecidas com elas na televisão. Outro nome importante é o Anthony Bowens, né? Integrante da AEW e da dupla do The Acclaimed. O Bowens é assumidamente gay e se tornou um dos lutadores mais populares da sua geração. A gente pode falar também de Nyla Rose, né, que em 2019 assinou com a AEW e se tornou uma das primeiras mulheres transgêneros a atuar regularmente em uma grande promoção americana de wrestling. Em fevereiro de 2020, ela conquistou a AEW Women's World Championship, né, um marco importantíssimo não apenas à luta livre, né, mas para a representatividade trans no esporte e no entretenimento. A história da homossexualidade ali, né, no movimento LGBT, né, da diversidade de gênero na luta livre, não é apenas uma história de luta livre. É também a história de como a sociedade mudou ao longo desse tempo todo. E como tantas outras, os rings acabaram refletindo essas transformações.